Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Nós lemos a partir do versículo 1. Nós, na última semana, terminamos o 20. E hoje, então, nós damos continuidade à caminhada do apóstolo Paulo a Jerusalém. E é interessante, eu coloco aí o título da mensagem, né? A caminho do sofrimento, porque é isso, como o texto vai nos mostrar, e como nós temos visto na vida do apóstolo Paulo, ele está a caminho de Jerusalém, e a caminho, como ele mesmo já nos disse aqui anteriormente, ele não sabe o que acontece, mas uma coisa ele tem certeza, que sofrimentos e prisões me aguardam. Aí a gente pensa, eu estava preparando essa mensagem para essa semana, falo, Senhor, mas semana passada foi sobre sofrimento, a outra foi também, e a gente tem falado sobre sofrimento, e hoje sofrimento de novo. Aí eu fico cada vez mais convencido de que Deus ele tem que alinhar as nossas expectativas constantemente com relação à nossa vida. Porque nós olhamos para a nossa vida, nós olhamos e pensamos, não, é meu direito é ser feliz, próspero, abençoado, e etc, etc, etc. Quando a Bíblia nos adverte de novo, de novo e de novo, nós vamos sofrer. Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, Atos capítulo 21, creio que todos acharam. A partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rodes e dali para Patara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo ao sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde nosso navio deveria deixar a sua carga. Encontrando os discípulos ali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro, e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois que passamos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo. Dessa maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamo-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Mnason, onde deveríamos ficar, e ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Até aqui, palavra do Senhor. Então, nós continuamos hoje com a nossa jornada. Paulo agora ele se vira, ele estava na Acaia, e ele se vira e ele
entende que Deus está o chamando para Jerusalém. Ele estava terminando a sua coleta do dinheiro, daquela oferta que ele mesmo tinha se proposto a levantar para os empobrecidos da Judéia. Ele passa então pela Caia, pela Macedônia, recolhendo esse dinheiro lá. Ele pensa que ele vai pegar um navio e sair da Caia, de Corinto, e sair de lá, indo agora para Jerusalém, voltando de novo para a Judéia. Mas as coisas complicam, ele tem que sair, meio que fugir dali, porque os judeus fazem uma trama contra ele. Ele tem que voltar pelo caminho norte, depois começar a descer de novo. E aí, nesse caminho todo, nós vimos na última semana, na última semana, foi o doutor de Campos que pregou, antes dessa última semana, quando nós vimos que ele chega, então, a Éfeso, e ele se despede dos irmãos em Éfeso. Aqui, então, ele retoma no versículo 21, depois dessa parada em Éfeso. E aí o texto vai nos dizer que ele vai descer, então, para Cós, depois para Rhodes, Patara, e depois ele vai pegar um navio para Fenícia. Aqui, o que está acontecendo é que ele está descendo pela costa. E os navios, quem já viajou de ônibus pinga-pinga? Não sei como você chama lá na sua cidade, lá no seu estado, mas lá no Paraná a gente chama de ônibus pinga-pinga, né? Que a minha avó morava em Campo Mourão, eu sou de Londrina, no Paraná. Campo Mourão dá direto, dá 2 horas de Londrina, mais ou menos uns 200 quilômetros. E aí a gente pegava um ônibus para ir para casa da minha avó. E era um ônibus pinga-pinga. Então ele passava em toda a currutela que você imaginar, ele parava. Então uma viagem de 2 horas ficava 5. Né? Então, mais ou menos isso aqui, só para você ter um contexto do que está acontecendo com o apóstolo Paulo aqui, porque ele tem que procurar um outro navio. Ele está num navio pinga-pinga. Ele vai passando em cada porto, ele vai parando, vai descarregando, vai pegando gente, Aí, de repente, ele arruma um navio maior que vai cruzar o mar até a Fenícia, ou até a Judéia. Então, ele pega e atravessa com eles para lá. E esse aqui que está acontecendo nesse primeiro versículo. Mas, então, ele está continuando aí a sua jornada até Jerusalém. E como ele mesmo disse no versículo 23 do capítulo 20, como nós vimos, ele se lembra de uma coisa: eu não sei o que vai acontecer comigo lá. Eu sei que o Espírito Santo me chamou para voltar para Jerusalém. Capítulo 19. Capítulo 20, o Espírito Santo, 19 ele chama, no capítulo 20 ele começa a dar um pouquinho mais de revelação do que vai acontecer. Mas não fala muito do que vai acontecer, é uma revelação progressiva, como nós estamos vendo no texto. 19 ele, Paulo, volta para Jerusalém. Capítulo 20, Paulo, você vai sofrer lá. Aí capítulo 21, ele vai fazer uma explicação mais aprofundada do que vai ser o sofrimento dele. Então ele sabe de uma coisa, que ele vai sofrer. O apóstolo Paulo, ele tinha uma certeza no seu ministério: eu vou sofrer. Essa era a certeza que ele tinha. É por isso que os sofrimentos não pegam ele de surpresa. Agora, se você olhar comigo no versículo 4, e se você prestar atenção na leitura bíblica, isso tem que saltar aos seus olhos. Por quê? O versículo 4 diz assim: encontrando os discípulos dali, agora eles estão em Tiro, ficamos com eles 7 dias. Eles quem? Os discípulos. Pelo Espírito recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Qual que é o problema disso aqui? Bom, se você leu, prestou atenção no que você estava lendo, o problema disso é o seguinte: capítulo 19, Paulo entende que foi chamado por Deus, pelo Espírito Santo, para voltar para Jerusalém. Capítulo 20, o Espírito Santo afirma que ele vai sofrer em Jerusalém. Agora, capítulo 21, versículo 4, eles, pelo Espírito, recomendam que Paulo não fosse a Jerusalém. Então, o que está acontecendo aqui? O Espírito Santo está enganado? É igual a história que eu escutei alguns dias atrás, numa reunião de pastores, estava conversando com um pastor, ele falou assim, não sei se ele ou se alguém foi pregar numa igreja, e de repente, antes de começar a pregação, uma irmã levanta no banco e fala assim: eu tenho uma revelação. Aí, o pastor está em pecado. Aí, aquele silêncio na igreja, né? Como assim, gente? Ele não pode pregar porque ele está em pecado. E aí, o pastor da igreja foi lá e conversou com ele: tem alguma coisa acontecendo na sua vida, tem alguma coisa que, né?
A gente precisa orar por você, alguma coisa assim? Não, que eu saiba não, né? O Espírito Santo tem que me revelar também. E aí, essa mesma irmã levanta depois daquele tempo, né? Aquele silêncio na igreja, que você escuta até uma agulha caindo. Depois de uns 5 minutos, ela levanta. O Espírito Santo estava enganado. O pastor pode pregar. Aí eu olho para aqui, eu li isso aqui, eu lembrei dessa história. Falei assim, Senhor, capítulo 19, 20, o Senhor está direcionando. Agora capítulo 21, versículo 4, o Espírito Santo, eles guiados pelo Espírito, manda ele não ir. Esse Espírito Santo é meio confuso. É ou não é para ir? Como que a gente vai conciliar essas duas coisas aqui? É muito fácil quando a gente continua lendo o contexto. Por quê? Aí no versículo 10, se você olhar o versículo 10, depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo. Dessa maneira, os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Versículo 12. Quando ouviram isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Como que eu entendo então o versículo 4 à luz do contexto dele? Simplesmente assim. O Espírito Santo revelou aos discípulos a mesma coisa que ele tinha revelado a Paulo. Você vai para Jerusalém, e lá em Jerusalém você vai sofrer. Simples assim. O que os discípulos fizeram no versículo 4? A mesma coisa que os discípulos vão fazer no versículo 12. Paulo, o Espírito Santo já avisou que você vai sofrer, o que você vai cheirar em Jerusalém? Então, não existe uma contradição aqui. O Espírito Santo que diz que o apóstolo Paulo vai sofrer é o mesmo. Só que a interpretação do que fazer com essa informação que é diferente. O apóstolo Paulo entendia que aquela era a vontade de Deus. Que Deus queria que ele fosse para Jerusalém. Ele ia sofrer, mas ele vai para Jerusalém. Agora, os discípulos, os companheiros de Paulo, entendiam a mesma mensagem, interpretavam de uma maneira diferente. Você vai sofrer, então você não deve ir. Um entende que deve ir, um entende que não deve ir. Mas a mensagem do Espírito é a mesma, não existe uma contradição aqui. E o que isso nos ensina para mim e para você? É que a vontade de Deus para nós está acima dos conselhos mais bem intencionados da nossa família, dos nossos amigos, aquelas pessoas que nos amam. Porque os nossos familiares, as pessoas que nos cercam, como aqui os companheiros de Paulo, não querem nos ver sofrendo. Então, ao menor sinal, por exemplo, chega um filho, 20 anos de idade, chega para o pai e fala: pai, você é missionário. Como assim missionário, rapaz? Você ficou doido? Tem tudo aqui. Vai fazer o quê? Não, pai, eu quero ser missionário. Então, existe essa preocupação do pai de não querer que o filho vá, porque ele sabe que ele vai sofrer. Mas Deus me chamou para isso aqui, pai. Eu sei que eu vou sofrer, mas Deus me chamou. Então, esse senso de propósito tem que ser muito mais aguçado e interpretado na nossa vida de uma maneira clara, de que aquilo que nós estamos fazendo é a vontade de Deus. Para que aquilo que for sendo falado ao redor, que não é a vontade de Deus para a nossa vida, fique claro para nós. Não, eu entendi por que vocês estão chorando, como Paulo entende. Ele entende que é por amor a ele. Mas Paulo entende que o chamado dele é para ir para Jerusalém. E agora, existe toda uma teologia, eu falei um pouquinho sobre isso semana passada, sobre Deus não quer ver você sofrendo. Deus quer ver você rico, feliz, tendo tudo que você sempre quis, com o carro do ano, com a casa, etc, etc, etc. Só que eu já falei para vocês de quem que vem essa promessa, ela não vem de Deus.
Agora, Deus é contra você ter alguma coisa, de você ter prosperidade? Não. Aliás, Deus não tem nenhum problema com você ter nada. Deus não tem problema nenhum conosco termos as coisas. O problema de Deus é que as coisas nos tenham. As coisas tenham o nosso coração. As coisas se tornem o nosso Deus. O problema de Deus é esse. O problema de Deus é que muitas e muitas vezes, se você tivesse tudo o que você gostaria de ter, você não estava aqui hoje. Porque o que vai movendo a gente para frente é a paulada mesmo. A gente é igual criança pequena, só aprende na base do chinelo. E Deus vai deixar a gente... Sabe essa situação que você está passando, meu irmão, minha irmã? Aí a gente fica orando para Deus, passa, Deus, eu preciso passar isso, preciso acabar com isso logo, não aguento mais essa situação, etc, etc. Às vezes a gente pensa que essas coisas pegaram Deus de surpresa. Deus é soberano. Nada pega Deus de surpresa. Você está na situação que você está, porque Deus quis que você estivesse nela. Ponto. Deus é soberano. Nada pega Deus de surpresa. E no meio de tudo isso, Ele tem um propósito para a sua vida. No meio de tudo isso, Ele tem algo que Ele quer fazer na sua vida, que é te transformar à imagem de Jesus. Ele quer isso para a sua vida. Mas, realmente, Deus ele não tem prazer no seu sofrimento. Deus ele não é o Deus lá no céu que Ele tem prazer em ver os seus filhos sofrendo. Deus não tem prazer no seu sofrimento. Isso eu posso te garantir. Nós passamos por sofrimentos, nós choramos e Deus chora conosco. Nós sofremos e Deus sofre conosco. Nós passamos pela água e Deus passa conosco. Nós passamos pelo fogo e Deus passa conosco. Mas daí dizer que Deus não quer o nosso sofrimento, realmente Ele não quer, Ele não tem prazer, mas eles são necessários para a nossa vida. Por que eles são necessários para a nossa vida? Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você é médico agora. Imagina que você é médico. Você tem um filho. E seu filho agora está com câncer. Foi diagnosticado, ele tem um câncer na perna. É um câncer violento, é um câncer que pode dominar o seu filho, pegar a vida dele, ceifar a vida dele muito rápido. Você tem uma escolha. Qual a escolha? Ou você arranca a perna do seu filho, ou o câncer domina ele e mata ele. Qual é a escolha? A perna. Porque é melhor nós tirarmos uma perna e salvarmos a vida do nosso filho, do que deixarmos a perna e todo o corpo ser contaminado pelo câncer e dominado pelo câncer. Certo? Essa é a mesma lógica de Deus para a sua e para a minha vida. Existe um câncer dentro de nós, que é o pecado. E Deus, Ele sabe exatamente o que Ele tem que fazer, as partes que Ele tem que amputar na sua e na minha vida. O que você acha que Deus prefere fazer com você? Amputar aquilo que tem destruído a sua vida, que tem te afastado dele e que vai te levar à morte, ou te fazer sofrer por um tempo? Porque arrancar a perna do filho gerou dor para o filho, mudou a vida do filho completamente. Contudo, o final daquilo tudo, o final daquele sofrimento é salvação. O final daquele sofrimento é vida. Enquanto a rodovia que evita o sofrimento levaria ele à morte. Então Deus não tem prazer, como o pai que tem que amputar uma perna de um filho, não tem prazer em amputar a perna do filho. Mas Ele sabe uma coisa, se Ele não fizer, esse câncer vai te matar. Então Deus permite que nós passemos pelas coisas que nós passemos, para poder ir amputando os cânceres da nossa vida, aquilo que nos afasta dele, para nos trazer vida. Deus não tem prazer no seu sofrimento. Deus não quer. Nossa, vai falar de sofrimento de novo. Sim, porque a Bíblia nos adverte que nós vamos sofrer. Porque nós vivemos num mundo caído, já é uma coisa. Num mundo dominado pelo pecado. Mas nós somos
dominados pelo pecado. Salvos, transformados, redimidos, justificados pela graça, pela cruz de Cristo. Mas ainda nós vivemos nesse mundo. E há uma batalha constante contra o pecado, em santificação, que nós vamos ter que viver até o último dia que nós estivermos aqui. Ou naquele grande dia que Ele voltar e tudo vai ser restaurado. E nós estaremos com o Senhor para sempre. Então Deus não tem prazer no seu sofrimento. Mas Deus já te diverte. Porque tem coisas que Ele vai precisar amputar na sua e na minha vida. Agora, o nosso chamado também, e Jesus deixou isso muito claro, que é tomar a nossa cruz e segui-lo. Que foi muito bem aquilo que o Dr. Mateus de Campos falou na última semana. O nosso chamado é tomar a nossa cruz e segui-lo. E por que a cruz é necessária? Porque a cruz vai ser um instrumento de Deus para amputar essas partes que precisam ser amputadas na nossa vida. A cruz vai ser um instrumento de Deus, de transformação. Agora, como que Paulo vê aqui os seus sofrimentos? Se você perguntasse para Paulo, como que você vê os seus sofrimentos? Porque para nós, quando nós avaliamos, nós vemos o sofrimento na nossa vida, como nós vemos os sofrimentos na nossa vida? Nós vemos como um adendo, nós vemos como alguma coisa que Deus não estava preparado para aquilo. Como se Deus agora vai ter que fazer um plano B para aquilo ali. Se você perguntasse isso para o apóstolo Paulo, Paulo, como que você vê aí tudo isso que você está passando? Desde a sua conversão, porque desde a conversão dele está sendo perseguido. Ele sai de Damasco pendurado num cesto, fugindo, para não ser morto. Ele tinha acabado de converter. Ali já está a marca de como vai ser o ministério dele. E dali para frente é só perseguição, e perseguição, e perseguição. Mas como que ele olha? Ele olha tudo isso como parte fundamental de cumprir o chamado de Jesus, de ser seguidor de Jesus. Para Paulo, os sofrimentos que ele passa não são um plano de Deus, plano B de Deus na vida dele. Para Paulo, os sofrimentos que ele enfrenta, eles estão debaixo da poderosa mão do Senhor. É o Senhor quem está ordenando que ele passe pelo que ele passe. Para quê? Para forjar o caráter de Cristo nele. Os sofrimentos da vida de Paulo, os sofrimentos da sua e da minha vida, não pegaram Deus de surpresa. Deus sabe o que Ele está fazendo. Mesmo que você não possa enxergar, Deus sabe o que Ele está fazendo. Então, Paulo, ele enxerga tudo isso aqui que não é uma interrupção no plano de Deus. Muitas vezes nós olhamos aquilo que nós passamos, os sofrimentos que nós passamos, e parece que isso aqui é uma interrupção do plano de Deus na minha vida. Como se Deus quisesse de novo me ver feliz, rico, abençoado, e etc, etc. Agora, esse sofrimento, esse tempo difícil que eu estou passando, essa dificuldade, é uma interrupção do que Deus tem para mim. Quando, na verdade, é parte fundamental do que Deus tem para você, para te transformar à imagem de Jesus. É assim que, se você Paulo, e como que você vê isso? É assim que eu vejo essas coisas. Aliás, é assim que eu tenho certeza dessas coisas, porque é isso que ele vai escrever nas suas cartas mais tarde. Ele tem certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E quando ele escreve isso, ele está escrevendo nesse contexto de sofrimento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E como que nós usamos esse texto? Num contexto completamente diferente. A gente usa isso aqui como? Eu vou ser rico, abençoado, feliz e tudo vai dar certo. Enquanto a gente pega esses textos e todos eles estão num contexto de sofrimento. Aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. Tudo posso naquele que me fortalece. Talvez um dos versículos mais distorcidos de toda a Bíblia. Porque a gente pega esse texto, tudo posso naquele que me fortalece. Do que o apóstolo Paulo está falando? Eu posso todas as coisas. Eu posso passar por sofrimentos, angústias, fome, nudez, tudo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por todos esses sofrimentos com Cristo. Com Cristo. Uma vez perguntaram para um missionário, ele foi preso, e ele passou anos numa masmorra. Anos.
Se não me engano, foram 20 anos dentro de uma masmorra. Insalubre, fria, sem nada. E ele, por um milagre de Deus, ele não morreu. E uma vez perguntaram para ele, depois que ele estava solto, perguntaram para ele, como é que você suportou 20 anos dentro dessa masmorra? Ele falou assim, 20 anos dentro de uma masmorra com Cristo é morar no castelo. 20 anos em qualquer outro lugar fora de Cristo. Eu não consigo imaginar a dor. Como que ele via os sofrimentos dele? Se eu estou com Cristo, não importa onde que eu estou com Cristo. Nós precisamos aprender a nos contentar em Cristo. Em Cristo. E não nas coisas. Nós nos frustramos, sofremos, porque nós estamos nos contentando com as coisas, em vez de nos contentarmos com Cristo. Com Cristo. Então a cruz, ela não é opcional para mim e para você, ela não é opcional para o crente. Nós vamos carregar a nossa cruz, ou nós não somos discípulos de Cristo. Ponto. Ah, Rodrigo, onde que está escrito isso? O próprio Jesus não disse isso. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua própria vida, por minha causa a salvará. Pois do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir-se a si mesmo? A cruz não é opcional para nós. Nós ou vamos tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, ou nós não vamos andar com Cristo. Esse é o nosso chamado. Tome, olha aqui, a condicional, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz. E é interessante porque capítulo 9 de Lucas, Jesus, a partir do versículo 51, ele vai se virar agora para Jerusalém. E ele vai para Jerusalém para sofrer e morrer. Ele sabe muito bem do que ele está falando. Esse é o nosso chamado. Tomar nossa cruz e seguir o Cordeiro no seu desfile de morte, mas da vitória. Então Jesus nos chamou para vencer como ele venceu. E esse aqui é o tema do livro do Apocalipse. Jesus nos chamou para vencer como ele venceu. Jesus venceu através da sua morte e da sua cruz. Nós estamos seguindo um cordeiro que foi morto, não um general romano. Porque nós, às vezes, a igreja, pelo menos na minha visão, muitas vezes parece estar querendo seguir um general romano. Jesus venceu. Quando você lê Apocalipse capítulo 5, e tem aquela cena toda, capítulo 4 você tem o trono de Deus e Deus sendo adorado. No capítulo 5 nós temos Deus com um rolo na mão, com um selado, e ninguém é digno de abrir. E João está chorando muito, porque ninguém é digno de abrir. De repente, ele escuta, mas o leão de Judá, a raiz de Davi venceu e é digno. Mas ele ouve o leão da tribo de Judá. Agora, quando ele se vira e vê, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro que parecia ter estado morto. O que esse texto, o que todo o livro do Apocalipse está nos mostrando? Ele está nos mostrando o padrão da vitória do crente. O padrão da vitória do crente é Cristo. Nós somos chamados a tomar nossa cruz e segui-lo. Nós somos chamados a morrer como ele morreu, viver como ele viveu. Nós somos chamados a sermos vitoriosos na nossa vida, como ele foi. Como que ele foi? Ele conquistou a partir da sua morte. Ele é digno de abrir o cordeiro é digno de abrir o livro, porque ele foi morto. E a sua morte foi a sua vitória. A gente está bem diferente hoje. A gente parece estar seguindo um general romano. Enquanto o nosso chamado é morrer, é tomar a cruz, é ser paciente no meio das tribulações. Esse é o nosso chamado da igreja. Nosso chamado é seguir e vencer como Jesus venceu. Agora no versículo 13, se você tiver com a sua Bíblia aberta ainda. Então Paulo respondeu
Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo entendia muito bem as palavras de Jesus, aquilo que nós acabamos de ler aqui. Nós temos que tomar a nossa cruz. Aquele que quer vir após mim, aquele que quer ser meu seguidor, tome a sua cruz e siga-me. Paulo não tomava isso como figurativo, não era ilustração. Paulo entendia, isso aqui eu vou fazer. Eu fui chamado para tomar a minha cruz. E é isso que ele vai fazer exatamente, e é isso que ele está fazendo agora. Ele entendeu o que Jesus falou. Jesus nos chamou para tomar a nossa cruz. E enquanto ele dá essa ordem, ele está pegando a sua cruz e indo para Jerusalém para morrer. Eu vou fazer o mesmo. Isso aqui não é filosofia para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz aqui, não é uma coisa, é uma metáfora que Jesus usou para nós. Não, é literal. Ele nos chamou para sofrer. Esse é o nosso chamado. Rodrigues, essa mensagem é muito difícil. Gosto não. Uma vez eu li o C.S. Lewis escrevendo uma coisa que eu achei muito interessante. Ele fala, se você está buscando cristianismo, no cristianismo, uma religião que vai te confortar, que vai te dar conforto, é melhor você comprar uma boa garrafa de vinho. Porque ela pode fazer um trabalho muito melhor do que o cristianismo. Porque o cristianismo foi chamado para se sentir confortável, feliz, completo. O cristianismo vai te desafiar mesmo, constantemente. Cristo não quer, Ele não te chamou para deixar você do jeito que você está. Ele vai te transformar, porque Deus tem um propósito na sua vida, Romanos capítulo 8, te transformar à imagem de Cristo. Não é o American Dream. Deus tem um propósito na sua e na minha vida, te transformar à imagem de Jesus. E Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Por que Ele tem que fazer, aliás, isso? Vamos imaginar uma situação aqui, rapidamente. Imagina que Deus convida todo mundo aqui. Todo mundo. Todo mundo vem. Vamos para o céu, todo mundo. Não transforma ninguém, não. Vocês estão perdoados, vocês podem vir todo mundo para cá. No que o céu se transformaria? No inferno. É por isso que Deus tem que transformar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus tem que nos transformar à imagem do seu Filho. E Ele vai fazer. Porque quando Ele promete isso para Israel, através do profeta Ezequiel, Ele fala assim, vocês profanaram o meu nome por onde vocês foram. Mas eu aspergirei água limpa sobre vocês, e vocês ficarão limpos. É quando Deus te pega pela gola. Sabe, já pegou criança para tomar banho, criança birrenta? Você pega, você arranca a roupa e joga dentro da banheira. E esfrega. Deus, Ele prometeu fazer isso na sua vida. Querendo você ou não. Tem uns que vão tomar banho tranquilo. Você fala, vai tomar banho. E ele vai. Aí tem uns outros mais ou menos como a gente. Que ele tem que pegar pela gola, arrancar a roupa e jogar dentro da banheira. Aspergirei água limpa sobre vocês. E vocês ficarão limpos. Porque Deus vai demonstrar que Ele não tem apenas poder para salvar pecadores. Ele tem poder para salvar e transformar pecadores para a glória do nome dEle. Então, Paulo entendia tudo isso aqui como literal, isso aqui não é figurativo mais uma vez. E assim como Jesus, Ele sabe o que aguarda em Jerusalém. É interessante aqui, que Paulo ele vai e ele tem uma mentalidade que ele está seguindo os passos de Jesus. Mas de onde que vem essa força do apóstolo Paulo? Como que ele pode viver dessa maneira? Do exemplo da cruz de Cristo. E não apenas do exemplo da cruz de Cristo, do poder de Cristo. Porque Jesus não é apenas o exemplo a ser seguido, é dele que vem o poder para nós vivermos a nossa cruz. Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, se Jesus fosse apenas um exemplo, um grande exemplo a ser seguido, como nós temos os outros líderes das outras religiões, eles são grandes exemplos a serem seguidos. Se Jesus fosse um grande exemplo apenas a ser seguido,
a gente estava morto. Porque nós nunca teríamos o poder para viver como ele. Mas Jesus não é apenas um grande exemplo. Jesus é o poder para nós vivermos a vida que ele nos propõe. Porque ele conquistou isso para nós, por nós, na cruz. Então ele é o exemplo e o poder. Nós não podemos ser imitadores de Cristo na carne. Nós não podemos ser imitadores de Cristo na força do nosso braço. Então Paulo, ele tinha esse poder, essa convicção, essa força para enfrentar tudo o que ele enfrentava, não por ele mesmo, era porque Cristo era suficiente para ele. Ele vivia pelo que ele vivia, ele seguia o exemplo de Cristo, como ele seguia. Porque o Espírito Santo o capacitava a viver assim. Mas é interessante aqui, e talvez a gente lê aqui rápido as coisas, e a gente não percebe o porquê, por exemplo, o apóstolo Paulo pode falar, como ele diz, sejam meus seguidores como eu sou de Cristo. E Lucas quer mostrar exatamente isso aqui, se você ainda não percebeu, comparando o Evangelho de Lucas e comparando o livro de Atos, que de novo, os dois são a autoria de Lucas. Se você olha para o Evangelho, lá em Lucas capítulo 9, de novo, 51, Jesus, ele se volta para Jerusalém, agora ele começa a sua jornada para Jerusalém. Acabou o período dos milagres. Ele acabou a sua demonstração, ele vai fazer milagres depois também, mas a parte de milagres no livro de Lucas está concentrada até o capítulo 9. Por quê? Porque Lucas está provando que Jesus é o Messias. Uma vez que esse período é encerrado, uma vez que os milagres feitos, atestados, mostram quem Jesus é, e os fariseus dizem, nós não cremos, Jesus, acabei com vocês, agora eu vou para Jerusalém, para cumprir com aquilo que Deus me mandou fazer. Então ele se vira e se volta para Jerusalém. Então Jesus está decidido a ir para Jerusalém, como Paulo também estava decidido a ir para Jerusalém. Como no capítulo 19, versículo 21, ele fala, eu sou compelido pelo Espírito Santo a ir para Jerusalém. Eu vou para Jerusalém, eu sei que sofrimentos me aguardam. No Evangelho, Jesus, ele fala da sua paixão 3 vezes. Ele fala 3 vezes, eu vou sofrer, o Filho do Homem vai ser entregue, nem em Jerusalém, vai ser entregue nas mãos de pecadores. Ele fala 3 vezes, como aqui Lucas vai nos falar que o Espírito Santo avisou Paulo 3 vezes do que aconteceria com ele em Jerusalém. No Evangelho, Jesus foi preso e entregue aos romanos. Paulo foi preso e entregue aos romanos. Aliás, os romanos vêm e prendem ele, senão ele é morto. A gente vai ver isso ainda no capítulo 21. Jesus se ajoelhou para orar. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E é interessante a expressão aqui, se você tiver com a Bíblia aberta, versículo 5, quando diz que na praia nos ajoelhamos e oramos, que também foi encontrado com os presbíteros de Éfeso. Eles se ajoelharam e oraram. Não era comum para eles se ajoelharem e orarem. Por que eles estão ajoelhados? Quando eles ajoelhavam para orar, era porque era algo de uma intensidade muito grande. Eles sabiam que alguma coisa muito difícil viria. A postura correta de oração, ou a postura normal, não correta, normal de oração do povo, era em pé. Eles oravam em pé. Mas por que Lucas faz questão de 2 vezes narrar que eles oraram na praia? Que eles se ajoelharam e oraram na praia? Para mostrar a intensidade do momento que eles estão vivendo. É um momento que necessita de muita oração. Lucas vai mostrar isso na vida de Jesus como? Dizendo que ele estava suando sangue. Então, Jesus vai comparando, Lucas vai comparando Jesus e Paulo, e a última coisa que ele fala é Jesus dizendo que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Depois de tentá-lo persuadir, nós desistimos e dissemos que seja feita a vontade de Deus. Então Paulo pode dizer, sejam meus seguidores como eu sou de Cristo, porque ele realmente seguia Cristo passo a passo.
É isso que Lucas está querendo mostrar aqui para nós. O nosso chamado é viver e seguir a Cristo. Então Paulo só podia seguir o seu caminho, isso aqui é muito importante, porque existe uma distinção entre Paulo e Jesus. Paulo só podia seguir o seu caminho no sofrimento e carregar a sua cruz com confiança, porque Jesus já tinha carregado o único peso, a única cruz que podia destruir. Que o podia destruir. Jesus já tinha carregado a única cruz, o único peso, o único sofrimento que podia destruir Paulo. Era por isso que Paulo podia passar pelos sofrimentos da maneira que ele estava passando. O peso do pecado e da ira de Deus, esse é o peso que Jesus carrega. Agora Paulo não precisa mais carregar, porque Cristo carregou sobre ele os nossos pecados. A ira que nos pertencia, Jesus tomou sobre ele. Então Paulo sabia que a cruz que ele carregava agora, e o sofrimento que ele enfrentava agora, só podia fazer uma coisa com ele: o transformar mais parecido com Jesus. Ele entendia uma coisa: essa cruz que eu carrego agora não é a cruz que Jesus carregou. A cruz que eu carrego agora, a minha cruz, ele carregou, ele levou, e ele tomou sobre ele o meu pecado. Ele tomou a minha inimizade com Deus. Ele tomou a ira que estava sobre a minha vida, sobre ele. Agora, a cruz que eu carrego, ela só tem uma função na minha vida: me transformar à imagem de Jesus. É por isso que ele podia carregar a cruz dele com confiança. É por isso que você pode carregar a sua cruz com confiança. Jesus passou pelo sofrimento sozinho. Ele passou pelo sofrimento sozinho, porque ninguém estava com ele, para que nós pudéssemos passar pelos nossos sofrimentos acompanhados pela sua presença confortante, fortalecedora, transformadora. Jesus passou pelos seus sofrimentos sozinho, para que nós, você e eu, pudéssemos passar pelos nossos sofrimentos com Cristo. Ele está com você, pois eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não depende de você, não depende dos seus sentimentos, independente de qualquer circunstância que você passe. Eu estou com você. Essa é a promessa. Então Jesus carregou sobre ele a única cruz, o único sofrimento que podia te destruir, que podia me destruir. O peso do pecado, da ira de Deus, ele carregou sobre ele, para que você não tivesse mais que carregar esse peso. Agora, é interessante que no versículo 8, eu tenho que lidar um pouco com isso aqui. Eu sei que vocês vão perguntar depois da pregação mesmo. Versículo 8, ele vai falar um negócio interessante aí. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia, ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Aí tem todo tipo de coisa aparece no versículo desse. Não, as meninas, já é um problema o negócio de profecia que a gente vai lidar já já. Ah, mas as meninas profetizavam. Quem que é Filipe, para começar? Filipe é um dos 7. Filipe, se você lembra, quando eles escolhem diáconos para a igreja, Filipe é um deles. Filipe, ele sai evangelizando. Lembra do eunuco, no capítulo 8? Filipe é um evangelista, ele sai pregando Jesus. É um homem que conhece as escrituras. É Filipe, é desse Filipe. Alguns documentos mais tarde vão mostrar que ele sai dali, ele vai se fixar em Cesareia ali. Ali ele tem 4 filhas virgens que profetizam. Ah, então a pessoa tem que ser virgem para profetizar, isso que o texto está ensinando. Não! Lucas está deixando claro o porquê que essas meninas moravam com o pai. Por que elas moram com o pai? Porque não casaram ainda. Então, ser virgem é o sinônimo de dizer, não casou ainda. Porque eles não viviam na sociedade que nós vivemos hoje.
Então, ser virgem aqui é isso. E elas não casaram ainda, provavelmente por causa do seu ministério. Elas se dedicavam ao Senhor. É por isso que elas profetizavam a palavra do Senhor. Existia uma dedicação da parte dessas filhas que conheciam a palavra de Deus, porque tinha um pai evangelista que ensinou essas meninas a temerem o Senhor. E elas se dedicavam a isso. É por isso que elas moravam com o pai, é por isso que elas eram virgens. Não tem nada de mistério aqui. Tá? Então você não precisa me fazer essa pergunta no final. Eu estou te respondendo agora. Então a virgindade não é um pré-requisito para você profetizar. Agora vamos lidar com a questão do Ágapo aí. Aí Ágapo vem, ele desce de Jerusalém. Lembra que Jerusalém está no alto? Ele desce de Jerusalém e Paulo já havia se encontrado com ele lá no capítulo 11. E ele profetiza o quê? Ele profetiza uma grande fome no capítulo 11. Você vê que esses profetas já não... É bem diferente do nosso profeta do nosso tempo. Ele profetiza fome, uma fome terrível, que está para vir sobre todo o Império Romano. Capítulo 11. É por isso que o apóstolo Paulo decide fazer uma coleta para os cristãos empobrecidos da Judéia. Agora, note uma coisa, que as profecias de Ágapo, elas não trazem nenhuma revelação no sentido de revelação bíblica. Não traz. Ele está dando uma direção específica para o apóstolo Paulo, para aqueles irmãos ali reunidos. E aqui a mesma coisa. O Espírito Santo diz que você vai ser preso, entregue aos romanos. É isso que ele fala. Ele dá numa direção específica, que aliás já havia sido dado ao apóstolo Paulo antes e a outros discípulos antes. Então, isso nos mostra aí um padrão aí, de como eu posso conhecer a vontade de Deus, de uma maneira bem prática para você. E nós vemos 3 coisas aí. A primeira coisa, testemunho interno do Espírito, capítulo 19, versículo 21. O Espírito Santo dá ao apóstolo Paulo a direção. Eu fui compelido pelo Espírito para ir para Jerusalém. Capítulo 19, versículo 21. Então é um testemunho interno. O Espírito Santo falou comigo que eu tenho que ir para Jerusalém. Mas depois ele vai dar o testemunho externo. Qual que é o testemunho externo? Capítulo 4. Eles vão falar, olha Paulo, vai dar ruim. Não vai falar não. Depois, o Ágapo aqui vai falar, olha Paulo, você vai ser preso lá. Então, Deus falou com Paulo. Deus testificou com a igreja, através dos irmãos da igreja. Agora, é interessante que essa testificação pela igreja está em contradição àquilo que Paulo interpretou. A interpretação, de novo, está diferente, está divergindo. Agora, como que eu posso saber o que é a vontade de Deus de verdade? Quando existe essa divergência, a diferença da interpretação, a palavra de Deus. No caso aqui, o apóstolo Paulo ainda está escrevendo o Novo Testamento. Então, como que ele sabia? Qual que era o padrão para Paulo entender qual que era a vontade de Deus para a vida dele? A vida de Cristo. Esse é o nosso padrão. Quando eu quero comparar alguma coisa na minha vida, eu vou olhar para quem? Para as Escrituras. Então, existe o testemunho interno, o testemunho externo e o testemunho das Escrituras. Quer conhecer a vontade de Deus? É esse padrão. Deus falou comigo. Então a igreja vai testificar isso. Deus vai levantar pessoas que vão confirmar essa direção. Mas tudo isso tem que estar em conformidade com a palavra de Deus. Porque senão, você pode jogar tudo fora. Porque não serve para nada. Porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Porque o resto pode ser muita feijoada. Antes de dormir, pode ser muitas outras coisas. Pode ser como a questão de profecias e profetadas. Agora, existe profeta ainda hoje? Bom, aqui eu não quero entrar numa discussão gigantesca, teológica. Eu não quero entrar no sensacionismo e etc., continuismo e blá, 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 blá. Deixa eu colocar para você dessa maneira, uma maneira bem simples. A revelação, a profecia, como nós temos na palavra de Deus, acabou, está encerrada. Toda a escritura
nos foi entregue. Toda a profecia de Deus está contida na palavra dele. Então, assim está encerrada. Não existem novas revelações. Por exemplo, o cara morreu, foi para o céu, foi para o inferno e voltou para contar. É interessante que Jesus disse que mesmo que, lá com o rico e com Lázaro, mesmo que alguém ressuscitasse e contasse para as pessoas, se eles não acreditam na lei e nos profetas, nem que alguém ressuscitasse dos mortos eles acreditariam. Aí a gente vê um monte de gente proliferando aí, né? Que morreu e voltou, que morreu e voltou, que morreu e voltou. Bom, a experiência deles é a experiência deles, né? Eles que julguem as próprias experiências deles. Mas, biblicamente falando, a Bíblia diz que mesmo que alguém volte, eles não acreditariam. A Bíblia diz. Então, eu fico com quem? Agora, isso não quer dizer que Deus não possa usar uma pessoa para te trazer uma palavra e te dar uma direção específica para a sua vida. Não uma nova revelação. Não, agora nós temos uma nova revelação disso daqui. Não, nós vamos escrever um novo livro para a Bíblia. Nós vamos atualizar a Bíblia. Isso não. Agora, que Deus pode levantar alguém para poder falar o seu coração, para poder te dar uma direção específica para a sua vida, aí está ok. Desde que ela esteja alinhada com a revelação de Deus escrita na sua palavra. Está claro isso? Agora, nós temos hoje, eu queria fazer uma comparação entre profecia e profetada, para encerrar. Qual que é a diferença entre profecia e profetada? Basicamente essa. A diferença que nós temos na Bíblia. Quando os discípulos aqui, os profetas bíblicos estão profetizando, é interessante que eles sempre profetizam o quê? Olha, você vai sofrer. Olha, vai haver fome. Olha, vai acontecer isso, toma cuidado com aquilo. Eles sempre profetizam advertindo. Via de regra. Qual que é as profetadas de hoje que a gente tem? Você vai ser rico, você vai ser próspero, Deus te fez cabeça e não cauda. Existe uma diferença muito grande. Quando os profetas, eles falam de Deus, geralmente, eles vêm com uma palavra, sim, de consolo, mas com uma palavra de exortação para o povo de Deus. E todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus e pregamos a palavra de Deus, nós estamos profetizando a palavra de Deus. Por exemplo, agora aqui eu estou profetizando para você a palavra de Deus, não a minha palavra. Então, nós precisamos entender e olhar para a Bíblia para ver essa questão. Como que eles faziam antes, como nós fazemos hoje. E aí a gente começa a ver as discrepâncias que existem entre profecias e profetadas. E é isso que nós precisamos entender na nossa vida. É isso que nós precisamos começar a discernir biblicamente. É por isso que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não são os nossos sentimentos. Não é aquilo que nós achamos. Amém? Louvor, pode vir. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos instrui através da sua palavra. E o Senhor nos adverte através da sua palavra. Que nós vamos passar por adversidades, por sofrimentos. Mas nós te louvamos, ó Deus, porque Jesus carregou sobre ele o único sofrimento que podia realmente nos destruir, que é o sofrimento da ira, o sofrimento do afastamento do Senhor, do castigo eterno, porque Cristo tomou sobre ele naquela cruz os nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu agora a cruz que nos é proposta agora, é uma cruz que é um objeto de transformação para as nossas vidas. Então, Pai, que o Senhor venha nos dar graça, para que a gente possa viver a vida que nos está proposta, através da cruz. Nos dá graça para viver, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé? Receber a bênção?